dos que estão na Série A, os 20 clubes, o Cruzeiro é o que mais contratou até o momento no Campeonato Brasileiro. Se a gente pensar, todos os 20 clubes, o Cruzeiro contratou 12, já contando o Fernando Henrique, que já está treinando, como o Dimara falou, não estaria treinando se já não tivesse tudo certo. 12 com o Fernando Henrique. O Matheus Davó pode ser o 13º que também tá nos lá próximos já, né? dias, já fez teste, já fez exame, ou seja, uns 13. Tá? Mas eu contei na matéria só com 12 oficializados, que vai ser Fernando. Não precisa nem contar o Davó. Não precisa nem acrescentar o Davó. A gente acha que chega a 15, né? Exato. Nas nossas contas. Nas nossas contas vão chegar até 15. E outros clubes, o mais que se aproxima também é o Goiás, que tem o 12º sendo apresentado hoje também. Mas os demais, nenhum outro clube teve tantas contratações como o Cruzeiro nesse momento. Se você parar a pensar, a efeito de comparação, Palmeiras, atual campeão brasileiro, não contratou ninguém ainda oficialmente. Não. O Flamengo, campeão da Libertadores, trouxe o Gerson de volta. Sim, né? Sim. Aí a gente vai parar. Mas são clubes que já estavam com sua equipe base montada. Correta, né? E o Cruzeiro não. É exatamente isso. O Cruzeiro está passando por uma reformulação do seu elenco, natural que acontecessem contratações em grande quantidade. Aí então, Fred, vamos fazer o exercício em cima do próprio Cruzeiro, né? Naquele quesito de qualidade versus quantidade. A quantidade tá aí em 12 até agora, sem contar o Davó. E vamos pra qualidade então. O goleiro, você disse aí, ontem a gente trouxe o Anderson anunciado. Sim. Pra ser reserva, né? Então, vamos aí, já tem um reserva. Pras laterais. Cruzeiro tem? Igor Formiga, William para a direita. Né? Aí a princípio o William tá vindo pra se recuperar. Exatamente. Aí é uma aposta. E o Igor Formiga pra disputar a posição, né? Assim, não sei se ele chega pra já assumir a camisa de titular ou vai brigar ali com o Gasolina por enquanto. A princípio, o Gasolina me parece que ainda leva um pouco de vantagem por ter estado na temporada anterior, mesmo que na reta final, a princípio leva vantagem o Gasolina. Dos zagueiros. Tem um lateral esquerdo também, né, que a gente está pensando na possibilidade. O Cruzeiro não tem ainda um nome para esse setor. Né? Você então, tem provável aí Marquinhos Cipriano e Kaique. Pode ser esse 14º que a gente está falando que falta ainda. Os zagueiros. Aí tem a opção de Neres e Reinaldo. Foram os contratados. Se for manter o esquema com 3 zagueiros, um deles vai ter que fatalmente jogar. Então, vai tá vindo mais um aí, né? Tudo indica que seja esse Valdez mesmo. Um grande nome. No México, aí sim é um grande nome, experiente. Ele falou ontem que ele estava indo deixar a família e depois ele ia definir. Me parece que ele tem proposta nos Estados Unidos também e tal, mas o fato do Cruzeiro ter entrado na história parece que deixou ele feliz, né? Enfim, não sei, pode ser esse zagueiro, né? A gente sonda, né, no mercado, vai ouvindo um empresário, ouvindo outro, ele, na quinta-feira deve ser dado o martelo, a decisão dele com relação à decisão familiar também, que implica a mudança com toda a família para um novo país. A família também não tá achando ruim, porque ele vai ficar próximo. É mais né? próximo, porque ele estava jogando futebol mexicano. A distância em relação ao país, lá, né? Ele teve que levar a família toda para lá, mas ele quer ficar mais próximo dos seus familiares também. Não só a esposa, o filho, quer ficar mais próximo também dos demais familiares. Estando no Brasil, do lado do Paraguai, seria muito mais fácil. Aí entre os zagueiros que chegaram, acho que fica até uma briga boa entre Neres e Reinaldo para quem sabe pegar uma vaga titular, se não for por exemplo, tirar o Brock do time, alguma coisa Tem assim. Gente que já tirou. Se tiver um condicionamento físico, talvez um pouquinho mais abaixo dos que chegaram, a gente não tá acompanhando os treinamentos. Aí, do meio pra frente, acho que já começa a ficar um pouquinho mais de qualidade, né, Fred? Sim, verdade. Volante. Você tem aí, como a opção que eu citei, o Ramiro e o Alisson, que chegam como opções para os dois até então titulares. Sim. Neto Moura e Felipe Machado. Temos que lembrar que o Machado não começa a temporada. Ele passou por cirurgia, provavelmente o Mineiro quase todo não deve nem atuar. Então você abre já um espaço. Ou Ramiro, ou o Alisson, ou até mesmo o Fernando Henrique, que tá chegando por último agora. Já são e o Fernando Henrique, né? Entre esses 3 volantes, então, de o Alisson, Ramiro e Fernando Henrique, o Alisson e o Ramiro chegando com cara ali de titular pro começo, e o Fernando Henrique ainda uma boa aposta, né? Um jogador jovem, o Grêmio fez esforço para não liberar ele o ano passado, ele chegou a vir para Belo Horizonte, teve que voltar. Então, ele chega com uma boa aposta aí, para quem sabe até uma boa venda futuro, o Cruzeiro pensando sempre nos jovens nesse sentido. E aí, pra frente, Fred? Aí na armação, penso que chegam 2 também com status de titular. Matheus Vital e Nicão. O Cruzeiro sofreu muito no ano passado
com a ausência de um jogador que tivesse característica mais de saber dominar essa bola, construir as jogadas, armar jogadas. Você tá falando do meio, para outros, no meio, do exatamente. meio armador mesmo. Isso. Lembrando só que eles não têm a função mesmo, né? O Cruzeiro vai continuar meio que nessa improvisação ali, ou como o Pesolano gosta de falar, né? Na função, né? Porque o Cruzeiro precisa ainda do meia mesmo. Meia, né? Meia amador, o cara que pensa a dor, o que pensa o jogo, que distribui a jogada. Esse jogador, mesmo tendo essa qualificação do meio pra frente, o Cruzeiro ainda não tem. O Cruzeiro e um monte de gente. O futebol brasileiro, difícil, de modo geral, quase não tem. É muito difícil você ter esse jogador, né? Exato. E quem tem não libera por pouco dinheiro. Sabemos a situação que o Cruzeiro economicamente se encontra. E aí faltou atacantes, né? Ataque. O Wesley. Aí é preocupação. Aí que é o grande problema. O Wesley, Rafael Bilu são os no momento já oficializados. Vai pintar aí o Matheus Davó. Mesmo assim, mesmo se os três, mesmo o Davó sendo confirmado, ainda penso que é pouco. E ficaram dois, né? O Cruzeiro perdeu muitos jogadores para essa posição. Né? Mas pelo menos chega o Wesley, que talvez vem como a principal contratação do Cruzeiro até agora nessa janela, certeza. né? Foi que o Cruzeiro desembolsou um valor alto, né? Considerado para realidade. Né? Seria aí que tá. Seria o Wesley de um lado, Bruno Rodrigues de outro. E quem vai exercer essa função do homem centralizado, o camisa 9? Quem vai ser esse papel que o Edu fez em alguns momentos, o Rafa Silva fez em outros, ambos já deixaram o Cruzeiro? Quem vai ocupar essa posição? É aí um grande X da questão. Então vai vir mais que dois, gente, porque nas nossas já falamos aqui. Eu fico até brincando, tem dois atacantes escondidos lá na toca, eles não revelaram pra gente ainda, porque não é possível. Tem. E o Davó, hein? Se chega, vem pra jogar onde? Seria uma possibilidade para fazer um revezamento ali com o próprio Wesley. Mas mais pro lado. Mais pro lado. Não tem essa característica tão de homem de área, centralizado. Já fez esse papel, mas não foram os seus melhores momentos.